View, o programa de TV da Urban Systems, voltado para quem quer ficar por dentro de todos os assuntos que influenciam os negócios e a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Hoje, 1º de abril, começamos um mês especial temático sobre mercados em expansão. E o assunto para o chute inicial é hotelaria. Ainda há oportunidades neste mercado? Como todos sabem, no ano passado, a Copa do Mundo comprometeu o calendário de eventos e negócios do país. Este ano, nosso cenário econômico está mais pessimista do que nos últimos anos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre planos de expansão e de interiorização dos negócios no segmento de hotelaria e apresentar algumas perspectivas do setor, ao meu lado, Sérgio Bueno, diretor de desenvolvimento corporativo da Intercity. Bem-vindo, Sérgio. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, a rede Intercity completou 15 anos em 2014, com atuação consolidada na hotelaria executiva. Atualmente são 28 hotéis em seu portfólio, hoje inclusive inaugurando uma unidade em Montes Claros, é isso, Sérgio? Minas Gerais. E projeta aumentar esse número para 60 unidades em 2018, oferecendo um total de 9.901 apartamentos. No ano passado, a rede brasileira registrou um faturamento de 190 milhões, um aumento de 28% em relação a 2013. Lembrando que você que está nos assistindo ao vivo pode participar enviando sua pergunta para o e-mail urbanview@urbansystems.com.br. Eu estou aguardando a sua participação aqui no Urbanview. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, que você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje: você investiria no mercado de hotelaria? Primeira pergunta: sim, o modelo apresenta uma boa rentabilidade, não importa a cidade. Segunda opção: talvez, dependendo da região e do perfil do empreendimento. E terceira opção: não, o setor está inchado e há riscos neste momento. Eu aguardo a sua participação. No final do programa a gente traz o resultado e o Sérgio vai comentar um pouquinho com a gente aí do percentual que ganhou a nossa enquete do dia. Bom, Sérgio, eu queria começar a nossa entrevista pedindo que você contasse um pouquinho mais sobre a área de atuação da Intercity no mercado hoteleiro. Tá bom, Sandra. A Intercity é uma empresa de hotelaria, de gestão de hotéis, que atua já há 15 anos no mercado no Brasil, focada no segmento de hotéis urbanos, hotéis localizados em cidades onde tem um ambiente de negócios. O principal hóspede dos hotéis Intercity está vestido como eu, vestido como você, são pessoas que estão nas cidades fazendo seus negócios, participando de eventos, resolvendo seus afazeres profissionais. Esse é o principal hóspede dos hotéis Intercity. E desde que a empresa começou sua trajetória de crescimento, lá em 1999, foram sendo identificadas parcerias com investidores, parcerias com cidades, onde havia esse tipo de demanda para promover o crescimento da rede e a oferta desse serviço para esse mercado. E a gente chegou hoje ao ponto de inaugurar o 28º hotel, no dia de hoje, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Puxa, parabéns. Então, Obrigado. Teria um dia melhor para você participar do Parabéns ao pessoal de Urbanview. Montes Claros, está recebendo um belo hotel. Se tivermos aí pessoas nos assistindo lá de Montes Claros, por favor, visitem o hotel. Muito bem. Bom, Sérgio, você focou então comentou com a gente que o foco, na verdade, é o mercado executivo e econômico, certo? Não necessariamente econômico. Essa palavra ela leva a entender um segmento de mercado onde os serviços dos hotéis são mais limitados. A gente se classifica mais como hotel mid-scale, que é o nome que a gente usa, que é um hotel médio de mercado. E aí teria também a hotelaria de luxo. Então, a hotelaria urbana, de uma maneira simplificada, tem sido classificada como hotelaria de luxo, mid-scale e econômica. Os hotéis Intercity se colocam melhor na categoria de hotéis mid-scale. Vamos falar um pouquinho mais do perfil das pessoas que utilizam os serviços de hotelaria do Intercity. Comenta um pouquinho com a gente desse perfil econômico, familiar, se é casado, se é solteiro, quem são essas pessoas? Olha, é uma variedade bastante grande, né? O típico, durante os dias de semana, é a pessoa de negócios. Ele veio do seu destino para resolver afazeres profissionais na cidade onde ele está se hospedando. Mas em outros períodos, por exemplo, final de semana ou épocas de férias, o hóspede de lazer se apresenta também. É interessante que são abordagens comerciais bastante diferentes na atração de um tipo de hóspede, atração de outro tipo de hóspede, e a empresa hoteleira tem que estar habilitada a trabalhar com os dois públicos. Mas na fase, por exemplo, de projeto de hotel, quando nós estamos projetando um hotel, avaliando um determinado mercado, prevalece a análise do mercado executivo. Porque esse é o hóspede mais frequente, aquele hóspede que a empresa está
tá mais voltada no atendimento. Existe um tempo médio de permanência desse hóspede? Ele é curto. A média seria de 1 dia e meio. Evidentemente que essa média é ampla, tem pessoas que ficam um dia, tem pessoas que ficam muito mais do que um dia, mas a média é de 1 dia e meio de permanência. É uma coisa muito típica da hotelaria de negócios. Muito bem. Você poderia citar qual a média de diária da rede? Olha, a média de diária estaria na faixa dos R$ 250, mas esse número em si não significa muita coisa, porque cada cidade tem uma dinâmica de preços. Então a gente pode chegar em São Paulo com diárias acima de R$ 350 e outras cidades com diárias na faixa de R$ 150. Vai um pouco da dinâmica de cada mercado. Na média da rede, eu acho que 250 é o número que representaria uma média adequada. O que o hóspede... Isso agora para a realidade de hoje, 2015. Né? Sim, sem dúvida. O que o hóspede que vai utilizar os serviços, espaço, quarto, que benefícios esse hóspede tem? A marca Intercity, nesse conceito de ser desenvolvida para atender o viajante de negócios, apresenta quartos que vão de 20 metros quadrados em diante, sendo mais frequente de 25 metros quadrados. Esse quarto tem uma área que permite um ambiente bastante confortável, com uma cama de tamanho bastante adequado, uma poltrona, uma mesa de trabalho, um banheiro também que apresenta um conforto necessário para esse tipo de viajante. Mas o hotel em si normalmente também tem salas de eventos, onde ele pode realizar eventos, receber pessoas, tratar dos seus negócios no próprio ambiente do hotel. E os serviços de alimentação, bebidas, inclusive dentro do quarto no room service. Essa é a estrutura de serviços típica de um hotel Intercity. Existe algum hotel que tem uma característica muito específica dentro do Brasil? Tem. Cada hotel tem uma particularidade. Uma peculiaridade? Né? Cada um tem uma particularidade. A gente tem um hotel, por exemplo, na cidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, que é um hotel que tem como característica diferencial uma grande área de eventos. Na época da instalação do hotel, se identificou que a cidade tinha essa demanda ainda mal atendida, e o hotel, de fato, se posicionou muito bem no mercado de eventos local. Cada um tem uma característica particular, identificada no momento da criação do hotel, no momento do projeto, buscando atender essa necessidade particular. Bem, como a gente disse, a rede Intercity fechou o ano de 2014 com um faturamento de 190 milhões, um aumento de 28% de faturamento em relação a 2013. Atualmente, a rede opera 28 hotéis e projeta aumentar esse número para 67 unidades em 2018, oferecendo um total de mais de 9 mil apartamentos. Das 11 aberturas para 2015, apenas uma é em capital, Salvador. É isso, Sérgio? Bom, dessa forma, eu gostaria de saber se a tendência atual é a interiorização dos negócios no segmento de hotelaria. De fato, a interiorização dos hotéis é um fenômeno que vem acontecendo e que ele é muito interessante, né? E ele representa um pouco da dinâmica da economia do Brasil, que também desconcentrou das capitais para as cidades do interior ao longo dos últimos anos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, os investimentos em hotéis que aconteceram 10, 15 anos atrás, num outro ciclo de investimento que houve, no início dos anos 2000, ele foi muito mais concentrado nas capitais. Dessa vez, os hotéis novos estão sendo construídos também nas capitais, mas mais nas cidades do interior, mais frequentemente nas cidades do interior. Isso acontece porque o perfil econômico dessas cidades melhorou. Essas cidades receberam investimentos, receberam indústrias, receberam comércio, mais pessoas passaram a ir resolver assuntos de negócios no interior e encontraram ali uma infraestrutura de hotéis que estava defasada, em muitos casos. Hotéis que não tinham os serviços ou o tipo de ambientação que hoje se espera para um hotel executivo, ou simplesmente a ausência de hotéis. Inclusive, havia cidades que tinham uma oferta de hotéis bastante insatisfatória. E o mercado reagiu a essa demanda, oferecendo novos investimentos para novos hotéis. Isso aconteceu numa intensidade bastante grande, eu acho que todo o mercado, aí eu falo não só em nome da Intercity, mas todo o mercado observou isso. Nós, Intercity, fomos bastante ativos nessa prospecção de negócios nessas cidades do interior. E no ano de 2015, agora, como você bem chamou a atenção, estamos inaugurando um número bastante expressivo de hotéis, são 11 hotéis, praticamente todos em cidades do interior, né? Inclusive o de Salvador, que você mencionou, para ser mais preciso, é em Lauro de Freitas, né? Lauro de Freitas. Que está muito pertinho de Salvador, então a gente simplifica na hora de explicar. Mas, teoricamente, também está fora da capital, assim, oficialmente, né? Então, isso é uma característica desse ano 2015, intensa. 2016 a gente tem aberturas em capitais também, faz parte do nosso portfólio abrir em várias capitais, mas chama atenção o fato de que 2015 está acontecendo mais no interior. Você acredita que os grandes centros também estão um pouco inchados e têm levado toda essa questão e propõem, né, o momento econômico, inclusive, que nós estamos vivendo, propõe essa levada toda para o interior? Tem isso também.
a gente encontra, a gente tem um ciclo de investimentos em hotéis que começou em 2010 e está agora se completando. Foram anos de muito investimento em hotelaria no país todo. E quando esse ciclo começou, as capitais, em geral, tinham bons hotéis. Elas tinham uma oferta de hotéis já estabelecida dos ciclos anteriores de investimentos em hotéis. Então as oportunidades eram mais limitadas, mais selecionadas. Enquanto no interior você encontrava cidades, como eu mencionei há pouco, bem desabastecidas de hotéis. Então as oportunidades elas chamaram muito atenção no interior, elas existiram também nas capitais, mas no interior elas foram mais intensas. E outro dia me chamaram a atenção para um dado que é demográfico, né? Que é interessante, né? Obviamente ele tem uma relevância limitada, mas nós somos um país de 5.500 cidades. 27 são capitais. Então tem uma quantidade enorme de cidades de interior, algumas delas têm economia suficiente para receber um hotel, e essa quantidade enorme de cidades do interior que se tornou alvo agora de investimentos hoteleiros nos últimos anos. Esse é um mercado não explorado ou é um mercado em expansão? As duas coisas. Ele é um mercado que não era muito explorado e ele se expandiu. Então, a soma dos dois efeitos fez com que acontecesse esse volume enorme de investimentos. A gente pode citar alguns exemplos de cidades do interior que estão recebendo até mais do que um hotel, né? Ribeirão Preto, Campinas, Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, Itaboraí, no Rio de Janeiro, uma cidade que agora está sofrendo um impacto negativo dos eventos do petróleo, mas estava recebendo muitos hotéis. Então tem várias cidades que recebem até mais do que um investimento hoteleiro. Tamanho era o descompasso entre oferta e demanda que foi identificado e estimulou esses novos investimentos. Qual que é o modelo da Intercity? São unidades próprias da rede ou o hotel conta com investidores que investem capital nas unidades e compartilham parte da receita? Certo. A Intercity nasceu em 99 com investimento próprio. O grupo investiu em hotéis na região sul, que é a região de origem do grupo, criou uma base de hotéis local com a marca Intercity e criou um modelo de operação por contratos de gestão para investidores que quisessem também entrar no setor hoteleiro. E a partir de então, isso eu dataria em 2002 mais ou menos, 2003, a empresa passou a crescer prestando serviços de administração para investidores hoteleiros. Esse tem sido o nosso modelo de crescimento desde então. E qual é a vantagem de operar dessa forma? Por que foi escolhido isso? Na verdade, a empresa criou uma expertise de gestão que se fosse ficar restrita aos investimentos próprios, ela estaria limitada em termos de capital. O grupo, evidentemente, teve capital para construir hotéis próprios, mas a geração própria de capital ela é limitada, ela tem o seu ritmo, né? E na medida que a gente abre a possibilidade de operar hotéis com parceiros, se ganha velocidade. Você tem muitos investidores do setor imobiliário que querem investir em hotéis como estratégia de diversificação de portfólio, mas não tem expertise na hotelaria, né? Aí junta então os interesses, o nosso interesse de tirar proveito de uma expertise que nós temos, que é a gestão de hotéis, com investidores que queriam diversificar seu patrimônio, mas sem a expertise hoteleira. A economia é feita disso, né? É feita de juntar interesses, juntar forças e competências. Então esse modelo de gestão hoteleira por empresa especializada, com investidor especializado no investimento imobiliário, não é exclusivo do Brasil, ele no mundo todo ele vingou como a maior forma de investimento em hotelaria, e a gente teve um avanço muito grande no Brasil nos últimos anos com esse formato. Voltando para a questão da interiorização, que nós conversamos agora há pouco, eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da perspectiva do que vocês enxergam para as grandes capitais. Tá. A gente comentou que existe um inchaço, como é que a Intercity vê essa questão? Eu queria até trazer um dado interessante, ainda um pouquinho na pergunta anterior, sobre o nosso processo de interiorização, né? Hoje, 2015, 70% dos hotéis Intercity são em capitais, 30% no interior. Em 2018, quando inaugurar tudo que está sendo executado agora, nós teremos 46% em capitais e 54% no interior. Ou seja, dos 70% atuais em capitais, isso vai reduzir para 46%. Ou seja, os hotéis no interior estão crescendo em quantidade, em número, mais rápido do que nas capitais. Eu não vejo isso como um fenômeno exclusivo da Intercity. A gente tem ele em intensidade, mas é um fenômeno do mercado. Sem dúvida, até a questão do shopping, nós trouxemos aqui para conversar com a gente no UrbanView, enfim. É um fenômeno generalizado isso no interior. Eu arrisco dizer, não sou especialista no setor de shopping, mas as oportunidades de shoppings em capitais hoje são menores, porque já estão ocupadas com produtos. O hotel é muito semelhante, né?
E aí, entre as capitais, você tem situações também diferentes, né? A gente tem capitais hoje, cidades capitais importantes, que estão recebendo grandes investimentos em hotéis, e eu diria que hoje não teria oportunidade no curto prazo para mais hotéis, além dos que já estão sendo construídos. Eu citaria Belo Horizonte como um caso notório, e a gente pode explicar um pouquinho por quê. E existem capitais que não receberam grande volume de investimentos, e é possível encontrar ainda algumas oportunidades. Eu colocaria São Paulo como um caso que pode se encaixar nessa categoria. Mas indo para Belo Horizonte, por exemplo, né, que eu acho que é um caso muito interessante, todo mundo deve ter ouvido falar um pouco da hotelaria de Belo Horizonte. Belo Horizonte, primeiro, o cenário é uma grande cidade, uma das maiores capitais do Brasil, cheia de negócios, cheia de hóspedes circulando pela cidade, ou seja, um grande mercado. Um mercado que vinha exibindo grandes números para hotéis, boas ocupações, boas diárias, o que evidentemente chama a atenção de quem tem atratividade pelo setor. Lá por 2011 ou 2012, houve um incentivo governamental à construção de hotéis, a cidade entendeu que precisava estimular esse setor, houve uma lei que favoreceu a utilização de terrenos para a construção de hotéis e vários investidores se motivaram a fazer os hotéis. Muitos projetos foram protocolados na prefeitura, nem todos foram adiante, mas muitos foram adiante, e esses hotéis inauguraram agora, a partir de 2014, acho que quase todos inauguraram, tem alguns ainda que devem inaugurar brevemente, e você teve uma entrada de hotéis muito grande num curto período de tempo no mercado. Isso evidentemente causa vamos dizer assim, um balanço no mercado, né? A ocupação, a demanda não cresce no mesmo ritmo imediatista, a demanda cresce mais gradualmente. Então você teve uma acomodação dos hóspedes por um número maior de hotéis, 2014, 2015, causando uma diminuição da ocupação média da cidade, que está se estimando em 10% de redução de ocupação, segundo as estatísticas que a gente tem visto, né? Esse é um fenômeno momentâneo, porque a cidade vai continuar crescendo, esses hotéis novos vão buscar suas ocupações. Esse é um fenômeno que já aconteceu antes em outras cidades também, que Belo Horizonte está vivendo novamente o impacto da entrada de muitos hotéis no mercado. Eu estimo dizer que daqui a 1, 2 anos o mercado já está de novo exibindo bons números em Belo Horizonte. É uma acomodação por uma oferta intensa, um momento de oferta intenso e pontual. No caso de São Paulo, por exemplo, nós tivemos a pouca entrada de hotéis novos no mercado ao longo desses últimos anos. Pontualmente, um hotel aqui, outro ali, nada que causasse grande perturbação no mercado. O que faz com que os hotéis preservaram bons números de ocupação diária e hoje, possivelmente, se for encontrada uma boa localização, um terreno a um preço adequado, um investimento hoteleiro em São Paulo pode mostrar uma boa atratividade. Eu tenho esses números de Belo Horizonte, olha que interessante. Segundo o levantamento da Urban Systems, foram inaugurados entre dezembro de 2013 e junho de 2014, 19 novos hotéis, com um total de 3.300 novas unidades hoteleiras, o que gerou nos meses seguintes uma redução de 5% a 10% na taxa de ocupação média mensal da cidade, segundo dados do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Você já começou a explicar, na verdade? Mas minha dúvida era como é que você enxerga, né, esses erros de dimensionamento de mercado e aposta em um evento pontual como uma Copa do Mundo. Teve a Copa do Mundo nesse período, a gente não falou dela, né? A Copa do Mundo foi um evento muito bem-vindo, evidentemente, ele trouxe uma visibilidade, trouxe estrangeiros, trouxe recursos para o Brasil, mas eu acho que as expectativas também foram muito altas, de modo geral, né? E na hotelaria não foi diferente. A cidade de Belo Horizonte trouxe muitos hotéis novos com o discurso de atender os hóspedes que viriam para a Copa do Mundo. E de fato atendeu muito bem, eu não tenho notícia de que hotéis tenham sido motivo de queixa pelos viajantes da Copa do Mundo. Eu acho que esse nosso setor hoteleiro cumpriu sua obrigação na Copa do Mundo. Mas planejar um hotel com base num evento de curta duração não é a maneira correta de se planejar um hotel. O hotel é um investimento de longo prazo. Passou a Copa do Mundo, o hotel continua e ele tem que se apoiar na demanda que existe na cidade. Então talvez tenha havido em algumas cidades, Belo Horizonte pode ser um caso desse, em que foi feito um número maior de hotéis do que teria sido feito se não houvesse a Copa do Mundo. Felizmente, Belo Horizonte é uma grande capital, que tem uma economia extremamente diversificada e vai se recolocar positivamente, né? Uma cidade com uma economia menor sentiria o impacto por um tempo mais prolongado. Agora, como é que poderia ter sido evitado isso, né?
Não é fácil. Não é fácil, evidentemente, evitar, na medida que você vê as estatísticas de uma cidade, vamos voltar para 2012, né? As estatísticas da cidade de Belo Horizonte eram muito positivas. Os hotéis tinham diárias, ocupações, resultados muito interessantes para um investimento novo, né? Várias pessoas observaram isso e várias pessoas tiveram a iniciativa de construir seus hotéis. Você teve um movimento paralelo de vários investidores analisando o mesmo cenário. E talvez aí esteja um aprendizado contínuo que a gente tem que ter no nosso negócio. Eu acho que a gente evoluiu muito do ciclo anterior de investimentos em hotéis que aconteceu em 2002, fornecendo estatísticas de mercado. Naquele ciclo de investimentos em 2000, 2002, havia muito pouca estatística de mercado. As pessoas faziam hotéis com pouco suporte em dados. Agora já havia muito mais dados para tomada de decisão. Eu acho que agora o que precisa se preparar um pouco mais é, eventualmente, acesso aos outros projetos que estão sendo gestionados, que estão nascendo nas cidades. Porque o que aconteceu, pegando o caso de Belo Horizonte, você mencionou quantos hotéis? 19 hotéis que foram inaugurados, né? Então, 19 empreendedores, simultaneamente, em paralelo, talvez com pouca notícia um do outro, tomaram a iniciativa de investir com base num cenário que era verdadeiro para todos. Mas no momento em que 19 toma a mesma decisão, o cenário mudou, né? Então, como fazer com que existam mecanismos para que as pessoas saibam se há outras iniciativas em andamento na mesma cidade, uma troca de informação antes dos projetos existirem. Hoje, eu digo que o nosso mercado está razoavelmente bem abastecido de informações sobre os hotéis existentes. Existe o FOB, que você mencionou, que é o Fórum dos Operadores Hoteleiros, que produz ótimas estatísticas, e existem outras empresas que também produzem ótimas estatísticas. Sempre queremos mais, mas já existe alguma coisa. Não existe hoje uma estatística adequada sobre iniciativas de novos hotéis. E talvez aí esteja um gap que a gente precisa trabalhar melhor, para evitar ou minimizar a ocorrência no futuro dessa iniciativa paralela de vários empreendedores ao mesmo tempo, tomando decisões com base num cenário que já não é mais verdadeiro quando entram 19 hotéis. O mercado americano, ele sempre é um mercado que a gente gosta de olhar, porque os Estados Unidos é um país fã de estatística, né? O americano, de alguma forma, entendeu que a estatística é boa para todo mundo e compartilha muito dado, né? Então, se a gente chegasse hoje nos Estados Unidos e pegasse uma determinada cidade, Denver, São Francisco ou qualquer uma delas, a gente consegue saber quais são as iniciativas de novos hotéis que estão sendo estudados. Porque interessa ao empreendedor divulgar isso e receber a informação dos outros. Pensando num benchmarking, que ferramentas os americanos, no caso você citou Denver, como é que eles fazem essa conexão? Porque isso é muito importante, eu imagino que você está falando extremamente importante. Conectar pessoas antes do negócio acontecer, né? Para isso tem que haver um catalisador dessa informação, né? Uma associação, no caso? Uma associação, uma empresa que faça estatísticas, uma consultoria, alguém que consiga ter a credibilidade suficiente para ser o receptor dessas informações e publicar para o mercado estatística que tem valor para todos. Evidentemente que tem uma cultura por trás disso, uma cultura de valorizar a informação, a cultura de você fornecer a sua informação, sabendo que ela vai ser válida para os outros, porque você está recebendo a informação do outro que é válida para si. A gente ainda não tem, isso no Brasil ainda não é tão habitual, mas é um aprendizado, né? Eu acho que cada vez que a gente anda um pouquinho mais, a gente corrige os passos para fazer melhor da próxima vez. E eu acho que esse seria um passo valioso para o mercado hoteleiro, e arrisco dizer para outros segmentos do mercado imobiliário, como shoppings também, ter uma estatística com base de outras iniciativas de oferta futura. Sem dúvida. Eu tive numa cidade, eu estou arriscando agora falar de shopping, que surgiu o assunto aqui. Eu tive ano passado... Porque as coisas se conectam de alguma forma, né? É investimento imobiliário, os dois investimentos imobiliários, cada um com suas características. 2 anos atrás, eu menciono a cidade de Araguaína, em Tocantins, eu estive lá fazendo uma visita, e me mostraram 3 iniciativas de construção de shoppings. Tinham 3 placas em pontos diferentes da cidade, Futuro Shopping Araguaína, e os outros nomes eu não me recordo. E evidentemente Araguaína é uma cidade boa, importante, mas não uma cidade para 3 shoppings. E esses investimentos certamente seriam ruins. Então, aí mais uma vez, o que está faltando para que estes empreendedores saibam, antes do lançamento, quais são as outras iniciativas que já existem nas cidades, para avaliar se a sua ainda cabe.
poder público não deveria ter um dedo aí nessa história de alguma forma? Poderia, mas Se é que não tem? o poder público no Brasil, ele tem sido um pouco hostil aos investimentos, hostil à livre iniciativa e poderia ser o papel dele, mas eu não espero. Eu acho que se a iniciativa privada resolver isso, já estaria atendida a demanda. Muito bem. Agora voltando ainda um pouquinho para o tema da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, esses eventos de alguma forma, eles foram importantes nos planos de expansão da Intercity? Por serem eventos pontuais, eles foram considerados com alguma certa cautela? Qual foi a posição? Nós nunca nos apoiamos nesses eventos para justificar a construção de um hotel. E nós orientamos os investidores a pensar da mesma forma. Eu vi essa postura também por parte de muitas empresas de consultoria que fazem análises de viabilidade econômica também. Um evento que tem uma duração de um mês, talvez 2, contando a fase preparatória dele, não é parâmetro para a construção de um hotel. O impacto dele que tem numa TIR de 10, 20 anos é na segunda casa depois da vírgula. Então ele não deve ser motivação, é bem-vindo, ele agrega, mas fazer hotel com esta premissa não é um caminho para um bom investimento imobiliário hoteleiro. Você comentou, a gente conversou, na verdade, sobre demanda, concorrência, taxa de ocupação e tal. Eu gostaria que você me trouxesse um pouquinho as métricas para avaliar se um hotel está ou não com bons índices de operação. É a taxa de ocupação? Seria esse o índice? Então, ok, esse hotel está funcionando bem? E aí a gente não pode lidar, claro, com 100%, que não é o caso. Taxa de ocupação é um indicador bem popular, todo mundo está familiarizado com ele, mas ele não é o melhor indicador para avaliar uma operação hoteleira. O melhor indicador é o resultado do hotel. É o resultado que esse hotel está produzindo em termos de lucro, né, depois de pagar todas as suas despesas. Mas essa é uma informação que raramente se tem disponível, né, uma informação que os hotéis geralmente não publicam. Né? Então, normalmente se usa um outro parâmetro, que é um indicador de receita, que é um indicador de vendas, quer dizer, quanto o hotel está arrecadando com a prestação dos seus serviços. Valor bruto, é isso? Valor bruto. Esse indicador ele tem um nome em inglês que se chama RevPAR, é Revenue Per Available Room, receita por apartamento disponível, que ele, de certo modo, agrega a diária e a ocupação. Ou seja, quanto mais ocupado, maior vai ser a receita que o quarto vai gerar. Quanto maior a diária, também maior a receita que esse quarto vai gerar. Então, quando você pega dois hotéis que atuam no mesmo segmento de mercado e você compara esse indicador de receita por quarto, você consegue observar aquele que está tendo mais sucesso em captar receitas com cada apartamento que ele tem disponível. E aí a gente faz algumas suposições sobre os custos operacionais dos hotéis, que tendem a ter proximidade, a gente sabe mais ou menos quanto custa para operar um hotel, e a gente faz inferências para tentar descobrir qual é o resultado que um hotel gera. Mas de dado objetivo e que os hotéis não têm tanto temor em compartilhar, é o dado de receita. Então ele é o dado mais usado, não só no Brasil, mas internacionalmente, para comparar a performance hoteleira de diferentes hotéis. E as receitas acessórias, como é que funcionam na rede Intercity? Acessórias. A receita principal de um hotel costuma ser a diária, o uso do quarto. As receitas acessórias, talvez o nome que a gente usa um pouco mais é complementares. Complementares, exatamente. Alimentação, bebidas, telefonia, estacionamento, salas de eventos, tudo aquilo que gira em torno das outras atividades que o hotel gera. Elas podem ser mais importantes ou menos importantes, vai depender um pouco da própria estrutura física do hotel, mas raramente elas são mais importantes do que a própria receita de diária. A receita de diária é, na ampla maioria dos casos, a principal receita do hotel, a receita que gera a maior margem de contribuição também para a construção do resultado do hotel. Um hotel típico de cidade, um hotel que tem pequenas salas de eventos, um restaurante que atende basicamente o público interno, ele vai ter mais de 80% das suas receitas vindo das diárias dos quartos. É bem relevante essa fonte de receitas. Você pode encontrar na outra ponta alguns hotéis, principalmente hotéis de convenções, hotéis que fazem que recebem grandes conferências, servem banquetes e coffee breaks gigantescos. Esses hotéis, às vezes, você encontra até as receitas de eventos mais importantes que as receitas de diárias. Mas são casos bem pontuais, não é o mais usual. O mais usual é você ter realmente na diária o negócio principal. Quanto mais econômico for o hotel, mais relevante é a diária. Quanto mais luxo for o hotel, embora a diária ainda seja o mais relevante, as receitas complementares ganham um pouco mais de força. Então tem uma graduação aí que pode variar conforme a categoria do hotel também.
E as precauções para se abrir um hotel? Existem estudos de mercado, você já citou que sim, mas eu gostaria que você trouxesse um pouquinho para a gente como é que funciona isso. É um investimento grande, né? Um hotel custa caro para ser construído, é um investimento bastante intensivo, né? Então a tomada de decisão para construir um hotel, ela tem que levar em conta uma série de análises. E a gente estimula, nós como parceiros de um empreendedor, a gente estimula que todas essas análises sejam feitas e, se possível, até com mais de uma fonte, para que haja uma maior segurança na tomada de decisão. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente está fazendo um hotel numa determinada cidade, onde vai se comprar um terreno e vai se gastar ali alguns bons milhões de reais para construir esse hotel, que é um hotel grande de 100, 200 apartamentos. Esse hotel se espera que ele dure muitos anos, né? Esse hotel está lá para durar 20, 30, 40, 50, 100 anos, né? Pega um Copacabana Palace, está lá mais de 100 anos ali na Avenida Atlântica. Então o hotel tem uma vida de um longo prazo. Tentar antecipar como é que esse longo prazo vai ocorrer é uma tarefa importante. Quais são as diárias, as ocupações que esse mercado tem capacidade de oferecer? Ou seja, quais são as receitas que a gente pode esperar para esse hotel? Quem são os outros hotéis competidores que já atuam nesse mercado ou que pretendem atuar, se a gente tiver a informação de $1 milhão que eu mencionei, que é a informação de quem mais está entrando no mercado, né? Quais são os negócios que essa cidade tem hoje, que outros investimentos podem vir aqui que vão movimentar ainda mais essa cidade, né? Essas informações, que às vezes elas são precisas, às vezes elas não são precisas, têm que ser levadas em conta para a tomada de uma decisão, porque isso compõe o resultado que um hotel pode trazer para o seu investidor. E eu estou partindo aqui da premissa de que nenhum investidor vai fazer um investimento num hotel por status, como foi no passado, né, lá nos anos 50, né? Hoje não, hoje é um negócio muito objetivo. Eu gastei X milhões de reais para construir um hotel, eu quero uma renda que seja compatível com esse investimento ao longo de um período razoável de tempo, para que esse hotel mantenha um valor patrimonial, ou seja, para que eu tenha tido agregação de valor no investimento que eu fiz. Para se tomar essas decisões todas, tem que se ouvir muita gente. Então, se o investidor é especialista em hotel, ótimo. Se ele não é especialista em hotel, ele vai buscar essa especialidade em outras pessoas. As redes hoteleiras, como a Intercity, contribuem para esse entendimento. Empresas de consultoria, que são especialistas em levantamentos de mercado, contribuem para esse entendimento. Conversar com as autoridades públicas para entender quais são os planos para aquela cidade, para aquela região, ao longo de um prazo adequado de tempo, faz parte desse entendimento. Então, tem uma série de análises que tem que ser feitas para que o investimento seja consistente. Inclusive, verificar os concorrentes. Essa deve ser a parte mais difícil. Os concorrentes existentes não é tão difícil. Os prospects são bem mais. Os prospects são difíceis. Voltando a Belo Horizonte, 19 hotéis inaugurados. O empreendedor que está fazendo um hotel, se ele sabe que tem outros 18 chegando, ele pode tomar uma outra decisão. Então, os prospects são um grande desafio. E, além disso, as perspectivas de investimento para a cidade. Se uma determinada cidade está recebendo um porto que vai atrair empresas, indústrias, se a cidade está se tornando um destino turístico de interesse internacional, tudo isso vai aumentar a demanda por hospedagem naquela cidade. Evidentemente, tem uma possibilidade de risco, né? Ninguém antecipava, por exemplo, em 2010, que o Petrobras e os investimentos em petróleo estariam na situação que estão hoje em 2015. Muitas cidades receberam investimentos em hotéis com a perspectiva de crescimento pré-sal, com o petróleo a mais de $100 no mercado internacional, com a Petrobras como uma das maiores empresas do mundo, investindo fortemente. E o que a gente tem hoje é um cenário bastante ao contrário desse, que eu desconheço qualquer pessoa que tenha sequer imaginado que isso ia acontecer lá em 2010. Então esse foi um fenômeno contrário, que evidentemente não é culpa de ninguém, as decisões foram tomadas com a melhor informação possível. Nesse caso particular, os hotéis vão ter uma dificuldade maior de produzir resultado. E existem os casos de sucesso que esse planejamento aconteceu direitinho, as coisas aconteceram conforme esperado, e os hotéis são investimentos de primeira linha, com investidores buscando novas oportunidades de investir em novos hotéis. Bom, saindo um pouco dos modelos de operação de um hotel, eu queria saber, com esse atual cenário econômico, as perspectivas do setor de turismo de negócios no nosso país, na sua opinião? A gente vem de anos de crescimento forte na hotelaria. Eu arrisco dizer que desde 2006, 2004, 2005, 2006, os hotéis têm consistentemente melhorado bastante os resultados, pegando carona no PIB, né? A hotelaria de negócios, ela responde rapidamente ao PIB.
né? Havendo investimentos, havendo crescimento no ambiente de negócios, as pessoas viajam mais, elas fazem mais convenções, elas fazem mais eventos, elas usam mais os hotéis. O contrário também é verdadeiro. Quando o PIB não cresce, as empresas cortam custos, as pessoas viajam menos, as pessoas fazem menos eventos. Esse é o cenário de 2015, um cenário em que não se tem expectativa de crescimento da economia, ou seja, não se tem expectativa de crescimento no volume de negócios. Então a gente não espera para 2015 um grande crescimento para o setor de hotéis. Na verdade, a gente acha até, isso é uma opinião Intercity, que eu compartilho com alguns colegas, de que a manutenção dos resultados de 2014 é um bom número para 2015 para os hotéis que já vinham operando. A Intercity tem alguns hotéis para inaugurar, então evidentemente nosso volume de negócio aumenta por conta das inaugurações, mas os hotéis que já vinham operando, cada um no seu ritmo, devem buscar uma manutenção de resultados num ano de baixo crescimento, para quem sabe ano que vem já voltar a ter um grande crescimento nos seus resultados. Muito bem. Nós temos aí na Switcher algumas imagens aí dos hotéis para vocês conhecerem um pouquinho a atuação do Intercity. Eu vou pedir pro pessoal aí da Switcher colocar pra gente e o Sérgio vai comentar com a gente. Olha lá. Vamos ver. Conta pra mim, Sérgio, qual que é essa bandeira que a gente tá mostrando ali a gente aí tem nesse fotos caso? de diversos casos, né? Uhum. Aquele que está mais em cima, à esquerda, que é um quarto que tem ali uma cama de casal com uma mesa de trabalho e uma cortina ali ao fundo. Aquele é um quarto típico de um hotel Intercity. Esses 28 hotéis que nós mencionamos aqui, que nós temos hoje, tem mais ou menos esse nível de padrão, que é o produto mais frequente na rede. As outras imagens já são novidades, coisas que nós não abordamos aqui na nossa conversa ainda, que é uma oportunidade boa de conversar. Bem, a próxima, por favor. Próxima imagem. Bom, a gente está com problema aí na sua... Aí, Tá. muito bem. Então, aí novamente nós temos imagens de produtos diversos. Ali em cima a marca Intercity, ali, se eu não me engano, é o Hotel Intercity na cidade de Teresópolis, que inaugurou agora em 2014. E as outras imagens são projetos novos que nós estamos desenvolvendo agora, de diversificação de portfólio da Intercity com novas marcas. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre esse novo segmento de atuação da Intercity, o U2, é isso? Isso aí. U2. Quais os diferenciais desse novo modelo e bandeira? Nós crescemos esses 15 anos com a marca Intercity, no foco do segmento mid-scale, hotelaria urbana, fazendo direitinho a nossa receitinha de sucesso, reproduzindo o nível de operação e levando a operação Intercity para mais mercados. Mas a empresa precisou diversificar o seu portfólio, nós fomos chamados pelo mercado para alguns produtos que não tinham a característica de um hotel Intercity e a gente queria dar sequência a esses projetos. E a gente teve que, então, encontrar uma solução para podermos oferecer esses produtos no segmento de hotelaria superior, que é a hotelaria mais voltada para a hotelaria de luxo, e para o segmento de hotelaria mais econômica. O U2 é a solução, é a marca que nós estamos trazendo para o mercado da hotelaria superior, a marca Intercity. U é uma empresa, é um conglomerado de empresas sediado em Londres, muito famoso pela sua área de design. O escritório U Design fez projetos de design de hotéis e residenciais no mundo todo, projetos muito renomados, e tem como sócios o empresário inglês John Hitchcock e o designer Philip Stark, muito conhecido Philip Stark aqui no mercado brasileiro como um designer bastante ativo. E a U é uma empresa que se beneficiou da sociedade com o Philip Stark, e ela tem até o slogan de Inspired by Stark, ela é inspirada pelo Stark. Então a U criou uma marca de hoteleira chamada U Hotéis para embandeirar os hotéis que recebem o design U e buscou parceiros no mundo. No Brasil, na América do Sul, a Intercity foi a empresa que fechou essa parceria e nós seremos a empresa operadora de hotéis com as marcas da U Hotéis. Isso para nós é um motivo de muito orgulho, a gente está muito feliz, assim, extremamente motivados para entrar num segmento de mercado novo, que é esse hotel de serviços mais completos, num ambiente mais luxuoso, mais único, trazendo o conceito de lifestyle, das pessoas que estão buscando um pouco mais de status e estão dispostas a pagar diárias mais altas para isso. O U2 é uma variação do U, o U sendo o hotel mais completo, o hotel que tem mais conceitos de luxo, e o U2 um hotel um pouco mais intermediário, com um serviço mais voltado ao hóspede brasileiro. O hóspede que no Brasil está buscando uma hospedagem
mid-scale num ambiente diferenciado. Então ele se encaixou bem dentro do que a Intercity sabe fazer, que é operar hotéis mid-scale, mas no caso do U2, num ambiente de luxo. O primeiro U2 já está em obras avançadas na cidade do Rio de Janeiro, inaugura agora no começo do ano que vem. Um segundo U2, que eu ainda não posso abrir muitos detalhes, vai acontecer na cidade de Porto Alegre, que em breve vai ter mais notícias sobre ele. E estamos com algumas outras conversas em andamento. Então a Intercity deixou de ser a empresa que tem a marca Intercity apenas para operar seus hotéis e passou também a ter a marca U2 para operar hotéis com mais sofisticação, hotéis com mais conceito de design, com mais lifestyle, que é algo que no Brasil ainda não estava bem estruturado. A gente viaja, quem viaja para a Europa, quem viaja para os Estados Unidos, vê hotéis super transados, assim, com decoração. Hotéis boutique. Hotéis, aqui no Brasil a palavra hotéis boutique abraçou muita coisa, mas é isso. Um hotel que tem um conceito próprio, que você olha e fala, uau, que legal isso, é diferente do que eu vi antes, né? Isso no Brasil você tem algumas iniciativas mais pontuais. Não havia ainda, ao nosso entender, uma iniciativa estruturada, com uma marca, com uma operadora, e a gente está vindo ocupar esse espaço. Muito felizes, muito motivados. O Hotel do Rio de Janeiro vai ser sensacional. O projeto está assim, lindíssimo. Uma localização também muito interessante. E ano que vem todo mundo vai poder visitar já. Eu tô curiosa, eu vou visitar com certeza. Aí tem iniciativa do lado do hotel econômico que a gente fala daqui a pouco também. Tá bom. Bom, são 3 categorias, é isso, Sérgio? Design Budget, Mid-Scale e Upscale Design, é isso? Isso. E a rede também, inclusive, anunciou uma terceira bandeira no estilo cheap and chic, é isso? Isso. O U2, Tá. que é o Upscale. O Intercity, que todo mundo conhece, que já é uma marca bem consolidada, é o Mid-Scale. E para o segmento de hotelaria de serviços mais limitados, a gente também se apoiou um pouco na filosofia do design, que agregou à hotelaria econômica um pouco de sofisticação, um pouco de uniqueness, um pouco de diferenciação que estava faltando, né? A gente tem no mercado brasileiro uma boa aceitação dos hotéis, que as pessoas chamam de econômico. Esse produto caiu nas graças do brasileiro, o brasileiro gostou desse tipo de produto. Mas faltava a ele ainda uma diferenciação que entregasse um pouquinho de status para que esse hóspede pudesse também se hospedar com orgulho nesse segmento, né? E a gente criou, então, a gente se apoiou também em iniciativas que a gente aprendeu lá fora, e criou uma marca, a marca High, oi do inglês, né? Oi, seja bem-vindo, né? O High, que é um hotel de serviços limitados, com ambientes enxutos, mas bonito, com boas ideias, com bom humor, para que as pessoas se hospedem, tenham boas experiências, que tire fotografia do hotel, que mostre para os amigos, que traz o amigo para tomar um drink dentro do hotel, um hotel com uma vida que a hotelaria econômica do Brasil hoje, muito bem sucedida, não entrega. Então a gente quis trazer esse produto que também já está com alguns produtos já aí na prateleira para sair, e ao longo desse ano de 2015 a gente vai ter já os primeiros high começando a aparecer. Muito legal. E aí a gente passa a ser Sérgio, uma empresa muito de um portfólio mais abrangente, amplo. desde a hotelaria mais de serviços limitados até aquela mais completa. E a gente aí abre novas frentes de crescimento, além da marca Intercity, que é o carro-chefe, que todo mundo conhece. Sem dúvida. Bom, a gente está chegando ao final aí da nossa conversa, infelizmente, a conversa está muito boa. Eu vou lá no site da Urban Systems para a gente ver o resultado, então, da nossa enquete. A pergunta de hoje foi, você investiria no mercado de hotelaria? 0% disseram não, o setor está inchado e há riscos nesse momento, olha lá. 20% disseram sim, o modelo apresenta uma boa rentabilidade, não importa a cidade. E 80%, ou seja, a maioria diz talvez, dependendo da região e do perfil do empreendimento. Olha que resultado interessante, sinal que as pessoas entendem a necessidade do estudo, do espaço, para saber exatamente onde colocar. Perfeito. Já tiveram essa perspectiva, essa percepção? Eu teria ido junto com os 80%, que é a decisão, na minha visão, também correta. Todo investimento, não só hoteleiro, pode ser bom ou ruim, ele vai ser melhor na medida em que ele for mais bem planejado, mais bem estudado, mais bem fundamentado em domínio de informações. E um país como o Brasil, que é um país de grandes oportunidades, sempre há espaço para um bom projeto. A gente não é um país pronto, como é uma Suécia, como é uma Alemanha, né? A gente tem muita coisa por fazer, inclusive na hotelaria. Então, empreendedores têm oportunidade de obter bons retornos, encontrando as boas oportunidades.
Tem momentos em que essas boas oportunidades estão mais facilmente visíveis. Tem momentos que elas estão um pouco mais disfarçadas, mas elas sempre vão estar lá presentes. Eu tenho muito orgulho de dizer, se me permite aqui dentro do nosso tempo ainda, que ao longo dos últimos 4 anos, a hotelaria foi talvez um dos setores que mais investiu no Brasil. Se a gente pegar, as estatísticas dizem que foram mais de 500 hotéis construídos ou em construção nesse momento no Brasil. Multiplica isso por mais ou menos 150 quartos, mais ou menos 250 mil reais por quarto de custo. Você está falando de mais de 10 bilhões de reais em investimento nos últimos 5 anos em hotéis. Esses hotéis estão inaugurando agora. Ou seja, nos próximos anos vai ser um dos setores que vai mais empregar pessoas no Brasil. Nesse momento que o Brasil está entrando numa fase de menor crescimento, desemprego batendo na porta, a hotelaria está fazendo o seu papel de investimento e de geração de emprego. Isso é muito bonito do nosso negócio. Então, os investidores que quiserem participar disso, as boas oportunidades estão aí, se apoiem com pessoas que conhecem o setor, busquem apoio de especialistas e vão acertar no seu investimento. Sérgio Bueno, obrigada pela sua participação, obrigada por você ter vindo conversar com a gente, ter encontrado espacinho na agenda. Obrigado. Imagino que não seja muito fácil. Com certeza nossa conversa foi ótima, eu adorei. Ótimo, obrigado, Sandra. Parabéns, sucesso. Bom, continuando a série sobre mercados em expansão, no próximo UrbanView, nosso papo é com Cristiano Mendes Franco, gerente de inovação da Croton, que vai nos trazer um panorama da expansão do setor de educação. Nos vemos na próxima quarta-feira, dia 8 de abril, às 17 horas, no UrbanView. Lembrando que para assistir ao vivo, basta acessar www.altv.com.br. Você encontra mais informações no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Até lá!